Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo do nosso Facebook. Lembrando vocês que esse mesmo vídeo estará no www.youtube.com/Gerdau Maluco Beleza. O que é a marca da besta? Seria um chip que será implantado em nós? Na realidade, isso aqui já é a terceira transmissão que eu faço com relação a esse mesmo assunto sobre a marca da besta. Uma das coisas que dificilmente há pregações da igreja com relação ao Apocalipse. Muitas igrejas hoje não têm falado com relação ao Apocalipse, não têm falado com relação ao anticristo, com relação à marca da besta. Infelizmente, muitas coisas estão passando despercebidas aos nossos olhos. E eu tenho procurado muito com relação à marca da besta. Então, como eu falei, é a terceira transmissão que eu faço com relação a isso. E todas elas eu chego numa única conclusão. Eu não consigo chegar a outra conclusão. Lendo as escrituras várias vezes, sempre a mesma coisa. Eu estou lendo sempre o mesmo tema. Procuro também fazer mais um estudo mais profundo sobre isso. E então já é o terceiro estudo que eu vou dar, certo? De diferente aspecto, mas todos eles vai se focalizar em uma única marca da besta. Até porque, já de início, para não ficar enrolando, a marca da besta que eu tirei de toda a conclusão, ela é muito mais espiritual do que física. Por isso que é uma pergunta: o que é a marca da besta? Seria um chip que será implantado em nós? As pessoas hoje, elas têm se preocupado muito com relação a um chip, né? Eles falam que se implantar o chip na sua mão ou na testa, será a marca da besta, né? Então nós vamos ler certinho o livro do Apocalipse, que vai falar praticamente com relação a isso. Aí nós vamos chegar à nossa conclusão, tá certo? Então vamos, digamos assim, no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Nós vamos ler o 13 e 17. O texto que fala a respeito dessa marca que a besta vai exigir que as pessoas tenham é este. Então as pessoas acham que vai ser um chip com relação ao que está escrito aqui: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O número do seu nome é o número 666. Isso daí, em qualquer coisa, todo mundo vê um número assim, já fala que é um número da besta. O que podemos observar primeiramente é que essa besta exerce grande influência sobre o mundo, pois opera grandes sinais e maravilhas, levando as pessoas a adorarem a Trindade satânica. Você sabe que Deus tem a Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo. E a besta também, ele também tem a Santíssima Trindade, que é o dragão, a besta que mege o mar e a besta que mege da terra. Isso nós vamos ver lá no Apocalipse, no 13:15. Quer ver? Diz bem assim:
Deixa eu procurar aqui. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Isso me traz uma reflexão, quando Sadraque e Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante de uma imagem, quando foi dada uma ordem que se tocasse a trombeta, todo o povo teria que se prostrar àquela imagem. E aqueles que não se prostrassem àquela imagem seriam lançados na fornalha de fogo. Acho que todo mundo conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vai encontrar no livro de Daniel. E aconteceu que a trombeta foi tocada, todo o povo se prostrou diante daquela imagem, aquela escultura, e esses 3 homens não se prostraram. Eles preferiram encarar a morte, eles preferiram encarar a fornalha de fogo, mas eles não se prostraram diante desta imagem. Isso traz uma reflexão com relação a esta marca da besta. Aquilo ali já é uma marca da besta. Foi uma ordem. Ou você aceita e se prostre diante dessa imagem, ou então você vai morrer. Ou então você vai se queimar na fornalha de fogo. Então já podemos chegar e dizer que a marca da besta, ela já vinha há muito tempo. Então a marca da besta, ela não vai vir agora em épocas do apocalíptico. Não, a marca da besta, ela já existe há muito tempo. E ela já está nas nossas vidas. Vamos concluir mais o texto dizendo: ou seja, essa besta que nós estávamos lendo agora, ela passa longe de ser um asqueroso ou um monstro como muitos pintam. Porque o pessoal lê a Bíblia como a besta, pensa que é um monstrão, algum bicho, alguma coisa. Não é. Será alguém ou um grupo de pessoas que seduzirá o mundo de forma muito atraente. Mas claro, menosprezando claramente os princípios da palavra de Deus e fazendo com que as pessoas se afastem da verdade de Deus. Eu acredito que seja realmente um grupo que faz isso. E já existem grupos radicais. Inclusive tem grupos aí que eles estão se preparando para atacar cristão, botar fogo nas igrejas, fazer coisas horríveis com os cristãos. Pessoas que menosprezam a palavra de Deus, então fazem parte desse grupo da besta. Então a besta não é um monstrão, ou é um grupo ou é uma pessoa, mas geralmente tudo indica que é para ser um grupo que vai pronunciar o anticristo, o grupo que vai fazer parte do movimento anticristo, porque o movimento anticristo, ele será também para uma nova ordem mundial. Se não me engano, está tendo uma nova moeda, que vai ser uma única moeda mundial. Se não me engano, o nome dela eu não estou me lembrando, é uma coisa assim com bitcoins. Eu vou trazer mais profundamente sobre esse estudo. Ela é uma nova moeda mundial. E se não me falha a memória, já está em transição em alguns países. Então o governo do anticristo, ele vai ser o mundial. Então vai ser um único governo, uma única moeda, onde que toda a classe política vai se prostrar diante desse anticristo. Pra você ter uma ideia, nem os próprios presidentes será presidente. Então você veja que o anticristo, ele vai vir de uma nova ordem mundial, de um governo mundial. Mas vamos continuar com a marca da besta. Essa tal marca que a besta colocará nas pessoas é uma imitação clara da marca que o próprio Deus coloca em seus servos. Eu vou dar uma puxada lá no Apocalipse, no capítulo 7. O Apocalipse capítulo 7, ele nos traz uma ideia de que
como são os selados de Deus. Às vezes você pode chegar e dizer, mas eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Você tem que ser selado. Porque ou você é selado por Jesus, ou você vai ser selado pelo anticristo. Aí diz bem assim no 7, eu poderia ler o 1 até o 8, né? Então nós vamos ler aqui, vamos pro 2 em diante. E vi um outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. O selo era um instrumento, o anel que imprimia no objeto a marca de identificação de dono. O selo de Deus numa pessoa identifica como pertencente a Deus e sob seus cuidados. Então a pessoa que ela entrega a vida para Jesus, ela passa a andar nos caminhos do Senhor, depois que ela passa por uma transformação de vida, de um novo nascimento que ocorre no batismo das águas, né? E depois, fora isso, ela passa a buscar o batismo com o Espírito Santo. A partir do momento que ela anda com o Senhor, o próprio Deus vai lá e sela essa pessoa. O selo de Deus da pessoa é fazer com que a pessoa ela seja santo. Não estou falando de santo santinho, entendeu? Santo significa separado. Ou seja, a pessoa que é selado por Deus, ele está separado deste mundo de pecado. Ele está separado deste mundo. Separado. Então ele não faz mais parte das coisas do mundo. Então essa pessoa que se tornou cristão, ele não compartilha mais, ele não se identifica mais com as coisas do mundo. Então por isso que ele é selado por Deus. Então você vê que o selo de Deus é o Espírito Santo. E quando se trata do selo de Deus, ele se trata aqui, na nossa mente, nosso subconsciente. Uma pessoa, quando ela vai se converter, ela passa por uma transformação de vida. A conversão não é física, a conversão ela é espiritual. Por que eu falo como física ou espiritual? Porque se ela muda o lado espiritual, ela consegue mudar o lado físico. Por exemplo, se antes ela mentia, ela não vai mentir mais. Se antes ela roubava, não vai roubar mais. Tá entendendo? Se antes ficava falando palavrão, um monte de coisa errada, não vai querer fazer mais. Ela muda totalmente a consciência da pessoa. Então o selo de Deus, o selo do Espírito Santo, transforma o caráter de um homem. Ora, antes ele era o falta de caráter, não é assim que se dizem? Ele era uma pessoa que não tinha caráter nenhum. Hoje ele tem o caráter, por quê? Porque ele passa a ter o caráter de Cristo, o caráter de Jesus. São novos pensamentos, são novas ideias, uma forma de viver com Deus. E todos os seus pensamentos não tem outra coisa a não ser Deus. Aí por isso que ele passa a amar o Senhor acima de todas as coisas. Ele põe Deus acima de tudo. Acima da sua família, do seu emprego, do seu carro, da sua vida diária, da sua própria vida, a fim de que a sua alma seja ganha. Então ele passa a viver uma vida diferente. Então esses são os selados de Deus. Então, para nós indo mais a fundo sobre isso, você vê, observamos que Deus sela os seus servos. Ou seja, aqueles que são de Deus têm também uma marca, o selo de Deus em suas vidas. Meu amigo, vou dar uma pausa nessa parte. O selo de Deus em suas vidas não é uma vida financeira transformada, não é isso, não é aquilo, não é riqueza, não. É o caráter da pessoa. São os novos pensamentos, uma nova visão de vida. O temor de Deus. Temor de Deus não é medo. Você não deve entender temor como medo. Temor significa respeito. A pessoa tem respeito para com Deus.
Se hoje ela não bebe, não fuma, não é porque virou crente, não bebe, não fumo. Não. Se ela não bebe, não fuma, não mente, não quer fazer as coisas erradas, porque ela passa a amar a Deus. Então ela prefere, digamos assim, satisfazer as vontades de Deus do que as próprias vontades. Ela não tem prazer nenhuma de fazer as suas próprias vontades. O prazer de um selado de Deus é fazer as vontades de Deus. Então você vê que o selo de Deus, ele é totalmente espiritual. Ele muda totalmente o caráter de uma pessoa. Você pode cortar o teu pescoço, pode cortar o teu braço, pode arrancar os teus olhos, pode arrancar o teu cérebro de dentro da sua cabeça. Mas o selo de Deus, que é espiritual, isso ninguém arranca. Estão entendendo, meu amigo, minha amiga? Isso ninguém arranca. Por isso que para o diabo, não faz sentido o diabo chegar e dizer: eu vou te matar, para um crente. Eu vou te matar, eu vou fazer isso. Porque eu mesmo, por exemplo, já recebi várias ameaças do próprio Satanás. Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Quantos crentes aí que já receberam ameaças de Satanás e ficaram com medo? Ora, se ficaram com medo, porque não está tendo segurança. Se não tem segurança de suas vidas na mão de Jesus, porque ainda não foram selados, porque não buscaram isso de Jesus. E Deus está lá para selar todos os servos dele. Aí o diabo chega e fala para um crente selado de Deus que vai te matar, o crente vai dar risada da cara dele. Por que o crente vai dar risada da cara dele? Porque é lucro para ele. Por quê? Porque o diabo vai querer matar quem? Apenas corpos. Entendeu? Porque se o diabo mata um crente selado de Jesus, você acha que matando o crente selado de Deus, o crente vai para o inferno porque o diabo matou? Errado. O diabo vai fazer um grande favor. Vai matar o corpo porque a alma dele já está ganha para Jesus. Ora, nós estamos aqui de passagem, meu amigo, minha amiga. Ninguém sabe do seu dia do amanhã. Entendeu? Ninguém sabe. É como eu falei na transmissão passada com relação a almas, né? Para quando você morrer, quem é que vai vir buscar a sua alma? Quem é que vai vir buscar a sua alma? E para você saber quem vai buscar a sua alma, você vai saber agora em vida a quem você está servindo, a quem você está se sujeitando. Se você se sujeita às coisas do mundo, às coisas erradas, ao pecado e essas coisas aradas todas que o mundo apresenta, então o Senhor da sua alma, infelizmente, é o diabo. Então ele vai mandar o anjo dele vir buscar, que são os demônios. Agora, se você abriu mão de todas as coisas do mundo e está se sujeitando a Deus, passou a ter o Senhor Jesus como único Salvador de sua vida, ele passa a ser o Senhor da sua alma. Que obviamente, que se você morrer, seja de qualquer coisa, de qualquer forma da sua morte, o Senhor da sua alma vai vir te buscar. E ele vai mandar os anjos dele vir te buscar. Então você vê que ele é totalmente espiritual. A Bíblia nos esclarece que todos os servos de Deus, ao crerem em Jesus, recebem este selo, que é a presença viva do Espírito Santo. Então nós vamos puxar agora lá para o livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 13. Você vai ver como é o selo da pessoa do Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa quando se entrega. Diz bem assim: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Vou ler de novo, muito forte. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que você estiver ouvindo a palavra da verdade,
ouvindo a verdade sobre sua vida, falando que Jesus está para salvar, tendo correção na sua vida e tendo o evangelho da vossa salvação, o evangelho da vossa salvação, ou seja, você acaba vivendo uma vida com Deus, acreditando no evangelho, seguindo rigorosamente as sagradas escrituras, não sendo religioso. Não é religião. Você pode adotar uma religião, você pode dizer que nasceu de uma religião, você pode bater no peito que você é religioso, que você já tem a sua religião. Só que no dia do juízo final, de prestação de conta, Deus não vai querer saber da sua religião. Você vai, na realidade, todos nós vamos prestar contas com Deus das nossas vidas. E tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Eu vou dar mais uma lida aqui, ó. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluias, né, pessoal? Veja só que coisa bacana. Veja o quanto que as pessoas, o quanto você, meu amigo, minha amiga, está perdendo a oportunidade de ter uma vida com Deus, de ser salvo. Você pode ter suas vontades, você tem um monte de coisas, pode ser bacana. Só que eu sempre gosto de tocar nesse assunto, com relação à morte. Se você morrer hoje, quem vai levar você? Para onde você vai? Você vê que você tem que ter o selo do Espírito Santo para você ser salvo. A Bíblia fala que Jesus virá buscar a sua igreja. Quando a Bíblia fala que Jesus virá buscar a sua igreja, ele não está referindo a uma placa ou uma religião. Ele está referindo à pessoa, às pessoas. As pessoas que congregam, as pessoas que estão fazendo as vontades de Deus, as pessoas que estão nos caminhos do Senhor, que são os cristãos, que são os crentes na verdade. Esses são a igreja de Cristo. Se você se diz igreja de Jesus, porque tem muitos assim, que hoje são considerados tais desigrejados. Eles hoje falam que são igreja de Jesus, mas não congrega. Quer dizer, é uma igreja que quando Jesus vier buscar, essa igreja vai ficar. Vai ficar. E vão se desesperar porque ficaram. Porque ninguém é igreja sozinho. Se tem que fazer parte do corpo de Cristo. Então, se você quer ser salvo, você tem que fazer parte dessa igreja que a Bíblia cita, a igreja de Jesus. Então, se veja que o negócio é muito espiritual, meu amigo. Preste bem atenção. Ser selado não é ter alguma marca física especial, mas uma marca em nosso ser, ou seja, o novo nascimento e uma nova vida que agora anda nos caminhos de Deus, buscando fazer a vontade do Pai. Quantas pessoas aí, né, que falaram aí sempre na virada de ano, né? Ah, eu vou parar de fumar. Ah, eu vou parar de beber. A princípio é uma transformação de vida. Só que ele não parou até hoje de fumar e de beber, né? Faz um monte de promessa na virada do ano, se veste de branco, de cor de rosa, sei lá que cor. Aí faz aquelas promessas. Aí passa, aquelas promessas ficou para trás. Então você vê que esse texto aqui é como se fosse você querer selar aquilo ali. E este é o selado de Deus. Quando uma pessoa resolve ter uma vida diferente com Deus, ela muda todas as suas atitudes. O seu caráter, a sua atitude. Nós não estamos falando de lado físico, não estamos falando de roupas, não estamos falando de joias, de cabelo, de barba, né, de sapato, brinco, não. Nós estamos falando de uma vida pessoal.
Estamos falando do seu coração, do meu coração, da nossa alma, da nossa vida, da sua vida, do nosso espírito. Ora, se uma pessoa antes tinha um coração sujo, qualquer coisinha ficava com raiva, ela se converte. Deu uma caída na transmissão aqui, buscando lá aquele assunto lá. Então, a pessoa, quando ela se torna, ela passa a viver uma vida diferente com Jesus, de caráter, de espírito. Se antes ela tinha um coração magoado, cheio de mágoa, qualquer coisinha, hoje pode fazer o que for, ela não vai ter mais mágoa. Ela não vai ficar mais com raiva de mais nada. Ela muda totalmente, o próprio Deus muda totalmente o espírito da pessoa. Ela não é mais depressiva, ela não tem mais raiva, ela não chora mais por chorar. Ela vive uma vida diferente, dorme tranquilo. Ela crê fielmente no Senhor Jesus. Pode falar um monte de coisa dela, pode criticar, tirar o sarrinho, faz parte. Faz parte, como tiram até hoje muito ninguém que tira sarro de mim. Nossa, o Gerdau maluco, beleza, se converteu a Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. E vai ser a melhor coisa que você vai fazer da sua vida. Pode ter certeza disso. É a melhor coisa que você vai ter na sua vida. Muitas pessoas, veja só, muitas pessoas, desde meados dos anos 1970 a 1980, e agora está se seguindo até nos dias de hoje, apontam que essa marca da besta será um chip, ou até mesmo o código de barras, que já foi apontado anos atrás como sendo a marca da besta, devido eles serem amplamente usados nos comércios para compras e vendas. Porém, isso não é algo provável e não se harmoniza com o texto bíblico. Aí nós vamos ver isso daí. Por que a marca da besta não é um chip? Agora vamos chegar à minha conclusão. Por que que a marca da besta, eu insisto que não é um chip? A marca da besta, citada em Apocalipse, que nós limos, é simbólica como outras diversas passagens deste mesmo livro. Você vê que o livro do Apocalipse tem cheio de símbolos. 666, marca, é um livro totalmente cheio de símbolos, tem muitos símbolos, então tem que saber, você tem que saber com relação a esses símbolos. Dando continuidade, a fronte, a cabeça, então aqui os selados, né? Quer ver? Deixa eu dar mais uma puxada rapidinha aqui. Tá, e viu o poder, adoraram. Deixa eu ver aqui, você vai ver aqui. Eu gosto de ler assim, pessoal, para vocês entenderem como que funciona. Deixa eu ver. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Na testa, um sinal na testa. Então a fronte, cabeça. Então diz bem assim, a marca da besta citada no Apocalipse é simbólica, como outras diversas passagens deste mesmo livro. A fronte, cabeça, onde a besta quer colocar a sua marca, indica os nossos pensamentos, intenções e convicções. Então a marca da besta, ela é espiritual na testa, é aqui dentro. Ela muda os nossos pensamentos, as nossas convicções. Ela gera um ato pecaminoso, são as nossas intenções erradas. Lembra que lá do início, como que é o selo de Deus? O selo de Deus é lá dentro também. Ora, se Deus sela
os servos dele. Então Satanás, o anticristo, o diabo, vai querer também selar os dele. Como que um chip, por exemplo, num crente que é selado por Deus, ele tem um selo de Deus, ele mudou totalmente a sua vida, passa a vida toda se desviando do pecado, abriu mão deste mundo miserável, aí de repente do nada um chip, planta um chip no cara e o cara vai perder a salvação? Não faz sentido. As orações, os jejuns, os clamores, a sua vida, o seu caráter com Cristo, um chip vai destruir tudo isso que ele fez, sabendo que Deus nos assiste todos os dias. Ele me vê, ele te vê todos os dias. Ele sabe o que você está fazendo nesse exato momento. Então Deus nos assiste. E Deus ainda nos pesa na balança, com aquele que é servo fiel de Deus e aqueles que não são fiéis a Ele, entre o justo e o perverso. Então, como que um chip vai simplesmente tirar toda esse selo de Jesus, sabendo que o selo de Jesus é aqui? Lembra? Pode arrancar o teu pescoço, arrancar o teu cérebro fora, teu olho, arrancar o teu braço, mas não tira o selo de Deus. Como que eu vou perder o selo de Deus na minha vida? Como que eu vou perder esse selo dele? Tendo o selo do diabo, tendo esse selo da marca da besta. Esse selo vai fazer com que eu me afaste de Deus. E o que me faz se afastar de Deus? São os atos pecaminosos, são as coisas que desagradam a Deus. É começar a praticar heresias, é começar a fazer coisas ao contrário da Bíblia, coisas ao contrário da vontade de Deus. Por isso que nós tivemos aí um exemplo, que eu ainda continuo citando exemplo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí do partido político aí do PT, por exemplo. Eles querem porque querem assumir o poder. Digamos que não são eles, certo? Mas eu posso dizer que é um desses grupos da besta. Esse grupo da besta, eu posso até chegar a dizer que poderia ser eles. Por quê? Porque é um grupo, né? É um grupo que porque quer assumir o poder, nem que seja para matar. Mas eles querem assumir o poder. Aí eles colocam uma posição pro povo. Ó, se você quer isso, quer aquilo, quer isso, se você quer isso, você tem que nos aceitar. Se não, caso contrário, você vai ficar sem nada. Por isso que as pessoas se perdem naquilo em que fala que a gente não vai poder comprar e nem vender. Por que a gente não vai comprar e nem vender? Ou você se vai se sujeitar ao anticristo, ao governo do anticristo. Aí você vai poder comprar e vender. Se não, caso contrário, se você for ao contrário a este governo do anticristo, você não vai poder ter regalia, você não vai poder comprar, você não vai poder vender. E analisando, se fosse o chip, a marca da besta, certo? Como que uma pessoa desempregada, sem nada de dinheiro, tá com o chip, que seria da besta, digamos assim, tá com o chip, mas ele não vai poder comprar? Porque aqui não mostra nada que um chip, e muito menos tem falado em redes sociais, ou em YouTube, ou qualquer lugar, que o chip vai dar acesso a qualquer pessoa a comprar ou vender. Mesmo aqueles desempregados, mesmo aquele que não tem recurso nenhum, dinheiro nenhum. Não faz sentido. Vamos continuar com a nossa tese lá. Então eu vou lá. Então a marca da besta citada, né? Então onde a besta quer colocar a sua marca, indica os nossos pensamentos, intenções e convicções. A mão direita é o símbolo das nossas ações, da nossa forma de agir e de onde colocamos as nossas forças. Você vê que a marca da besta, também na mão, é isso daí.
Então não é um chip que você vai chegar e vai fazer isso aqui. Não, são as nossas ações, são o nosso agir, é a nossa força. Sendo assim, é muito mais provável que essa marca da besta, semelhantemente, a marca de Deus, o selo do Espírito Santo. Você vê que é semelhante. Ora, Satanás tem inveja de Deus, meu amigo. Enquanto Deus quer salvar, Satanás quer mandar para o inferno. Satanás tem inveja de Deus. Satanás nos odeia. Ele odeia toda a criação de Deus. Por isso que Satanás ele faz questão de destruir. Não foi à toa que Lúcifer foi expulso do céu. Porque ele queria ser mais do que Deus. E hoje, ele quer se vingar de Deus. E como é que ele vai se vingar de Deus? Nos mandando para o inferno. Destruindo com a obra de Deus. Deus criou o céu, criou a terra. Deus é criador de tudo. Só que a Bíblia fala que o mundo já é do maligno. A Bíblia fala, o mundo jaz do maligno. Por isso, meu amigo, cuidado com uma frase que se diz, não sou o dono do mundo, mas eu sou filho dele. Cuidado, porque você dizer que é filho dele, que não é o dono do mundo, mas é o filho dele, você automaticamente está dizendo que você é filho de Satanás, porque o mundo já pertence ao diabo. Por isso que o mundo está o que está hoje. Catástrofes, mortes, pessoas morrendo aí a torto direito, as coisas estão tudo errado, a política não está indo para frente em lugar nenhum, nem em lugar nenhum mesmo, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na China, em lugar nenhum, até a política está se desfazendo. Mesmo com Bolsonaro, sem Bolsonaro, mesmo com fulano, cicrano, não vai. Não vai. E isso também é bíblico. É um dos sinais da vinda de Jesus. Porque para o anticristo aparecer, primeiro tem que ter tem que ter esses furos. Tem que ter essa catástrofe política. Para a nova ordem mundial chegar, para o governo mundial assumir todo o poder do mundo, então toda a política tem que estar no desastre. Se a nossa política brasileira, por exemplo, fosse das maiores maravilhas, então a gente poderia chegar e dizer que a vida de Jesus está muito longe de acontecer. Só que não está. Eu não sei se você acompanha, mas está me parecendo que muitos presidentes estão se reunindo, há um bloco até também conhecido, estão se reunindo para resolver a situação econômica do mundo. Só que eles não vão conseguir, e eles não estão conseguindo. Por que eles não estão conseguindo? Por causa da nova ordem mundial. E a nova ordem mundial vai ser implantada brevemente, meus amigos e minha amiga. Pode ter certeza disso. Todo mundo fala maçonaria. Os crentão falam mais assim. Eu falo crentão porque tem uns que é muito fanático demais. Eles não estudam a Bíblia e não sei como é que eles conseguem viajar, certo? Mas isso tem a ver com o outro lado da coisa, com os Illuminati, que vai fazer parte da ordem mundial. E dali vai surgir o anticristo. Então, sendo assim, é muito mais provável que essa marca da besta, semelhantemente à marca de Deus, o selo do Espírito Santo, seja colocar na mente e nas ações das pessoas tudo aquilo que desagrada a Deus. Lá no 13:14, veja só. O 13:14, bem certinho, pessoal. Por isso que eu falo, é a terceira vez que eu falo. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido, que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, e que recebera a ferida da espada e vivia. Seria muito simplório da nossa parte. Achamos que a implantação de um simples chip seja o objetivo desta besta. Ela quer desviar pessoas, destruir vidas. E isso se faz marcando a vida das pessoas com desejo pelo pecado,
fazendo-a se desviar da verdade e virarem as costas para Deus. Uma da marca da besta que estava para ser implantada no Brasil, mas pode acontecer, uma delas é a ideologia de gênero. Sabia disso? Você será obrigado a aceitar a decisão do seu filho de 6, 7, 8 anos de idade para frente a escolher o sexo que quiser. Você vai ser obrigado. E ai de você ir contra, que pode se tornar crime. Por exemplo, o STF, se não me falha a memória, ele fez uma lei que hoje é crime contra homofobia. Já é crime. Se você tirar um sarrinho de um traveco, de homossexual, falar alguma coisa dele, qualquer coisinha errada, você vai para cadeia. Significa que você é obrigado a aceitar a homofobia, o homossexualismo. Você é obrigado a aceitar isso. Por mais que você fale, eu não gosto, mas você é obrigado a gostar. Você tem que gostar. Claro, nós que somos cristãos, nós temos uma vida com Jesus, nós amamos eles, certo? Porque o que nós olhamos é o lado espiritual, nós olhamos para a alma. Porque na verdade, quem reprova o homossexualismo, o lesbianismo, o feminismo, é a própria palavra de Deus. Tanto é que lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele destruiu por causa disso. Sodomitas eram homossexuais. Era homem com homem, mulher com mulher, era filho com pai, era filho com mãe, era uma mistureba danado. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Tanto é que ainda a história conta que existia pessoas certas ali, que era Ló, que é o parente de Abraão. Foi enviado anjos para tirar Ló de lá, antes que Deus destruísse Sodoma e Gomorra. Tanto é que aquele povo, os sodomitas lá, aquele povo, para você ter uma ideia, eles estavam atrás dos anjos. Eles queriam fazer sexo com os anjos, eles queriam estuprar os anjos. Por isso que Deus reprovou tudo aquilo ali, acabou com aquela cidade, com fogo e enxofre. Então hoje é lei, você vai ter que engolir. Você vai ter que engolir, você vai ter que aceitar. E ai de você se você for contra, ai de você falar. Claro, não vou generalizar. Tem aquelas pessoas que têm essa vida sexual diferente, mas são pessoas que se opõem no seu lugar, entendeu? Eles vivem aquela forma, eles vivem daquele jeito, só que não são bizarros, porque tem uns aí que é bizarros. E esses bizarros que nos preocupa. Por quê? Porque eles vão ser bizarros na tua frente, certo? Vão se sirigaitar na sua frente e você vai ter que engolir a seco. Você não pode falar nada. E eles vão provocar isso para você. Eles vão provocar que você aceite. Agora, aqueles que não são bizarros, são aqueles que têm uma vida diferente, certo? Mas eles vivem uma conduta até, entendeu? Eles respeitam aqueles que são contra, eles respeitam o próximo. Esses que são bizarros não respeitam ninguém. Não respeita ninguém. E eu conheço pessoas bizarras dessa forma, como eu também conheço pessoas que vivem dessa forma, que vivem desse jeito, na homossexualidade, no lesbianismo, mas também tem uma vida de conduta séria até, certo? Claro, falando pelo lado espiritual, tá errado, é reprovável por Deus. Se morrer, vai pro inferno. Mas enquanto aqui na terra, tá vivendo de uma forma diferente, certo? Com respeito a um ao outro. E nós temos aí vários exemplos, né? Por exemplo, esse dia aí, teve uma transmissão que eu fiz ao vivo aí, né? Que eu reprovei a Daniela Mercury, aquele outro, esqueci o nome dele lá, até me fugiu o nome dele, certo? E essas outras turmas que ficam fazendo showzinho aí pra PT, certo? Pega no microfone e xinga até Deus. Tem gente que chamou até Deus de viado. Ora, isso daí é bizarro.
E além disso, é blasfêmia, é direto pro inferno. Já tá errado mesmo, já tá no pecado, né? Já tá destruindo com o corpo, que é o corpo do templo do Espírito Santo. Já tá indo ao contrário da palavra de Deus, porque Deus criou homem, homem, e mulher é mulher, e fim de papo. Senão na Bíblia tinha contado outro tipo de história, mas na Bíblia não existe isso. Então a pessoa escolheu esse caminho. Só que esse mais bizarro, eles querem se achar, eles querem se mostrar que eles são isso, e que nós temos que engolir. Aí eu reprovei. Só que eu falei para eles na transmissão ao vivo: você tem que ter exemplo. Nem Mato Grosso é um exemplo. Fred Mercury foi um exemplo. Renato Russo, da Legião Urbana, um exemplo. Cazuza também foi um exemplo. Vê se você conhece a história deles que ficavam fazendo bizarros com a sua homossexualidade. Eles não fizeram bizarros. Eles tinham sua vida, né, de homossexualidade, certo? Mas faziam os seus shows normalmente, não é verdade? O Elton John aí que casou com um homem, certo? Gosto do Elton John pra caramba, curto as músicas dele pra caramba, embora que ele é um homossexual, certo? Mas isso não diz que as músicas dele não prestam. Agora, você vê por aí alguma notícia falando dele? Não vê. Agora, da Daniela Mercury, desse Rude aí, Hulk, né? E outros demais aí, você vê, é só blasfêmias e bizarro, tudo para se mostrar, achando que isso é lindo. Vai ser lindo mesmo, lá no inferno. Então isso é uma das marcas da besta, que a gente é obrigado a aceitar. A besta marca as pessoas, fazendo-as seguir aquilo que ela deseja. Então a marca a marca da besta, ela faz você seguir as coisas que você deseja. Porventura, não é isso que tem ocorrido em nossa sociedade e em várias outras em todos os tempos? Os servos de Deus que não aceitam essas marcas, ou seja, não aceitam essas seduções, são perseguidos e sofrem retaliações. Quem acompanha as notícias dos campos missionários pode ver claramente como ocorrem terríveis perseguições, porque pessoas confessam o Cristo e desejam andar nos caminhos dele. Então, uma pessoa que tem uma vida cristã e ele fala que está errado, ele prega a palavra de Deus, ele quer abrir os seus olhos, ele quer abrir os olhos das pessoas que estão erradas, aí ele começa a sofrer as retaliações. Por quê? Porque ele quer que a pessoa seja selado por Deus e não selado pelo anticristo. E obviamente que Satanás não vai querer que nenhum cristão, que nenhum crente estrague os planos dele. E se nós hoje estamos aqui vivos, falando da verdade para você, se ainda existe algumas igrejas abertas que pregam realmente o verdadeiro evangelho, somos pessoas consideradas por Satanás que estamos estragando os planos dele. Porque os planos de Satanás é levar o maior número possível de almas para o inferno junto com ele. Em alguns países, sabemos que quem professa ser servo de Jesus é praticamente expulso da sua família e da sociedade. Esse tipo de retaliação irá atingir um ápice muito grande nos últimos tempos, fazendo com que todos aqueles que não aceitam as ideias impostas pela besta sejam gravemente perseguidos e expulsos da sociedade, sendo considerados como pessoas que não fazem parte do sistema, ou seja, não tem nada a ver com o chip. Essas pessoas aqui, eles vão viver subterraneamente. Você já assistiu aquele filme lá, acho que não é o Exterminador do Futuro? Tem mais um outro filme lá, esqueci o nome,
Então, o povo mais pobre da classe estão vivendo no subterrâneo, nos esgotos, digamos assim. E em cima deles é só tecnologia de último avanço, né? O destruidor, né? O demolidor, desculpa. Ah, agora é o destruidor, com o Stallone, vocês devem saber. Pra você ter uma ideia, é mais ou menos isso daí. Então esse povo aqui, que não vai aceitar as demandas do governo do anticristo, esse vai ser expulso da sociedade, vai ser excluído da sociedade, vai perder o seu emprego. Se você estiver trabalhando, você vai perder o seu emprego. Você vai atrás de emprego, já vai estar lá uma ficha e vou dizer, você é cristão? Ah, eu sou cristão, então não tem emprego para você. Ah, mas eu vou ficar sem comer e sem vender. Claro que você vai ficar sem comer e sem vender. Por que você vai ficar sem comprar? Por quê? Porque você vai estar desempregado, você não vai ter dinheiro. Você vai perder tudo por professar o Senhor Jesus. Isso é a marca da besta. A marca da besta é fazer com que você se volte contra Deus e aceite as demandas do anticristo. E isso está ocorrendo, meu amigo. Isso já está acontecendo. E às vezes a marca da besta já está há muito tempo na sua vida e você não percebeu. Não é uma tatuagem, não é um chip, não é uma marquinha qualquer física, não. De repente já está aqui. Já está aqui. Tem muita gente que já aceitou a ideia de que ela não está salva, de que ela não merece ser salva, de que ela não tem, que Deus não ama mais, que Deus não quer saber dela. Cuidado, é uma marca imposta por você. Acaba cegando espiritualmente, tirando o teu entendimento. Alguns têm vivido desesperados, achando que o governo vai exigir que se coloque um chip e com isso irão perder a sua salvação. Isso não passa de um desespero bobo. Aqueles que são selados por Deus não podem ser selados pelo diabo. Como eu falei no início, como se eu estou selado por Deus, como que o diabo vai me selar? Para o diabo me selar, eu tenho que virar as costas para Jesus e voltar onde eu estava, lá no mundo pecaminoso. Voltar às minhas práticas pecaminosas. No meu caso, voltar a mentir. No meu caso, voltar a usar drogas, beber, fumar, se prostituir e etc, etc, etc. Coisas erradas. Para que Satanás venha e coloque em mim o selo dele, na minha testa ou nas minhas mãos. Antes eu tinha a marca da besta. E sabe onde que era a marca da besta? Antes da minha conversão? Era justamente isso aqui, na minha mão. Porque eu tinha ações, eu agia e tinha força para isso. Veja só. E ainda eu tinha também a marca da besta na minha testa antes. Por que eu tinha a marca da besta na minha testa? Por quê? Porque os meus pensamentos eram pensamentos pecaminosos, eram pensamentos de morte, eram pensamentos de raiva, eram pensamentos de suicida, eram pensamentos de vingança. Eu tinha muitas intenções, a intenção de enganar, a intenção de matar, a intenção de fazer um monte de coisa errada, e era convicto de muitas coisas, convicto de tantas coisas erradas. Veja só, meu amigo, como que é seríssimo essa coisa da marca da besta, a qual muitas igrejas hoje não estão pregando. Meu amigo, minha amiga, você que está até agora comigo, seja feliz agora, porque você está recebendo essa mensagem, que talvez amanhã ou depois vai haver outros tipos de mensagem e outros tipos de mensagem, e eu não sei se será melhor do que a minha ou vai ser pior do que a minha. Mas uma coisa eu vou dizer, todas elas vai se tornar em duas coisas, ou o céu
ou é o inferno. Vamos lá no Apocalipse 14:1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu Pai. Ou seja, selado pelo Espírito Santo. Pode estar até chipado. Só que aquele chip não tirou o selo de Deus aqui dentro. Porque você tem uma marca de Cristo, o caráter de Jesus, a mente de Jesus, a mente de Cristo. Ora, a mente de Cristo, você sabe, é amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão. São os frutos do Espírito Santo. Não há nada dos frutos da carne. Não há prostituição, não existe mentiras, entendeu? Tem um caráter diferente. A imagem da besta é a imagem de um mau caráter. Quer ver uma marca da besta que já está em muitas pessoas? Não digo em muitas pessoas, mas em algumas pessoas, inclusive de uma deputada, ou era deputada, né? Ela tem uma marca na besta aqui, ó, na mente dela, que todos os pedófilos são pessoas que precisam de ajuda e precisa de tratamento. Então ela quer colocar isso no Congresso, ela quer provar isso, que nós venhamos aceitar a ideia dela que todos os pedófilos têm problema mental. É uma marca da besta. Veja como que as coisas. É uma marca da besta. Significa que se um pedófilo pegar um dos nossos filhos, ai de nós se a gente for fazer alguma coisa contra eles, porque são pessoas doentes mentais. E ela está convicta disso. E vai lutar para coisar isso no Congresso. Se não me fala a memória, é Rosário o nome dela lá. Que a mulher doidinha lá, você sabe quem que é. Você vê que eu falo com relação à Bíblia e coisa séria, sempre tem que ter a política no meio. Porque uma das marcas da besta também está na política. Está na política. Uma das marcas da besta que eles querem colocar, implantar na sua cabeça, sabe o que é? Por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos chegam e falam para você, ó, se você deixar de contribuir, você vai perder os seus direitos trabalhistas. Ou você contribui, seja obrigado a contribuir e tenha seus direitos, ou então você vai perder os seus, ou então você não contribui, mas você vai perder os seus direitos. Aí a pessoa fica o quê? Com medo. E acaba o quê? Se sujeitando. Porque ela não quer perder. Bem que quem tem uma vida com Jesus, ele não vai se sujeitar a essas demandas. Porque o homem pode tirar, mas Deus dá o dobro. E quando Deus dá, homem nenhum consegue tirar. E nem mesmo o benefício. Ah, mas o benefício vai ser tirado para todo mundo, como não vai ser tirado para os crentes? Eu não sei, mas uma coisa é certa. Deus não vai deixar passar fome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Salmos disse isso, Davi diz, eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Nós podemos estar no mesmo barco, nós podemos estar no mesmo navio, nós podemos estar no mesmo Titanic. Nós podemos. Só que um vai afundar, vai morrer, o outro vai afundar, mas vai conseguir nadar. Ou seja, Deus faz a diferença, meu amigo. A diferença. Como já vimos, que a marca da besta não tem nada a ver com chip ou com códigos de barra. Sabemos que a influência do maligno é para que as pessoas não andem nos caminhos de Deus. Essa é a marca que os não convertidos têm. Que as pessoas não convertidas têm. Se você não se converteu a Cristo Jesus, você já está carregando a marca da besta, como eu carreguei antes. Se você
não se converteu a Jesus, está fazendo suas vontades, você já está carregando a marca da besta. Para finalizar essa questão, eu costumo até brincar sobre toda essa questão do chip. Se algum dia o governo exigir que se coloque um chip para me precaver, vou colocar esse chip na mão esquerda. Você vê, eu até brinco, né? Eu escrevi aqui que eu até brinco. Ah, já que o governo, já que fala na Bíblia que é na mão direita, então eu vou colocar o chip na minha mão esquerda. Ou vou colocar um chip na minha perna, certo? Aonde eu quiser eu vou colocar, que não seja na mão direita. Assim, caso esse chip seja mesmo o chip da besta, então estarei salvo, pois na Bíblia diz que somente quem colocar na fronte ou na mão direita é que terá a marca. É uma brincadeira à parte até que eu fiz. Mas como servos de Deus, temos que entender que Deus é soberano, que Ele é o autor da nossa salvação e que Deus não está nem um pouco preocupado com essas questões, pois nada poderá fugir ao poder dele, à sua soberania. Veja como Deus trata essas teorias da conspiração, da qual muitos têm medo. Vamos lá no livro de Salmos. Eu vou pegar aqui o livro de Salmos. Veja como que Deus trata esse tipo de conspiração. Veja só. No Salmos capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 4. Quer ver? Ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Veja só. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios são subsistirão do juízo, e nos pecadores da congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, como que um chip vai tirar a salvação de um selado de Deus? Nunca. Nunca. Por isso que a marca da besta, meu amigo, minha amiga, ele já está no nosso meio, ó, há muito tempo. Há muito tempo ele está no nosso meio. Para nós finalizar essa transmissão, não fique preocupado com essas coisas. Apenas vive dia a dia o Evangelho e nenhuma marca do maligno estará em sua vida. A promessa de Deus a respeito daqueles que são verdadeiramente seus servos é de proteção infalível até que cheguemos aos braços do Pai nos céus. Então nós vamos ler o livro de João. Veja só a promessa de Deus. No livro de João, no 10, 28 e 29. Para nós encerrar a transmissão. Vamos chegar ao fim dessa mensagem. Quer ver? Olha só que bacana que Jesus fala, meu amigo. Presta atenção. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Pode amarrar você, meu amigo. Se você está selado de Deus, pode te amarrar. Colocar um chip na marra em você. Já está dizendo aqui, ó. Já diz aqui. Olha. Ninguém arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todo, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Se você está com Jesus, meu amigo, minha amiga, pode arrancar teu pescoço, arrancar o teu braço, pode tirar tudo da sua vida.
mas não vai tirar das mãos de Deus. Não vai te tirar. Porque quem abandona Deus somos nós. Não é Deus que nos abandona. E tem muita gente assim hoje. Tem muita gente que acha que Deus abandonou ela. Não foi Deus que abandonou você. Não foi Deus que abandonou a pessoa. É a pessoa que não se achega até Deus. Jesus sempre fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ela. Então essa porta é do seu coração. Então Deus está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer resolver a sua vida. Ele quer selar você. Para que quando ele chegar, quando ele vier buscar a igreja, ele quer buscar você. Ele quer que você se torne igreja, para que quando ele vier, ele venha buscar você junto, para que você não fique. Porque a igreja, ela vai antes de passar pela grande tribulação. Porque nós vamos já sofrer as consequências. Os selados de Deus já sofrem as consequências. As pessoas nos odeiam. As pessoas não querem saber. Uns criticam, outros nos odeiam, outros querem nos matar. Só que nós estamos aí para suportar as coisas. Se é pelo Evangelho, se é por causa do nome de Jesus, então eu estou no lugar certo. Então eu estou no caminho certo. Se eu fosse um cristão hoje, uma vida com Jesus, e o mundo estivesse batendo palma para mim, me dando glórias e glórias e tudo mais, opa, alguma coisa está de errado. Porque o mundo, ele é contra a palavra de Deus. Ele é contra aqueles que servem a Deus. Ele é contra as pessoas que amam a Deus. Porque a pessoa passa a se sujeitar às vontades de Deus. E ela não fica mais nas vontades do mundo. E o papel do diabo é isso. É levar o maior número de pessoas para o inferno. Quanto mais ele selar, mais ele vai levar para o inferno. Então, para finalizar, a marca da besta, ela é muito mais espiritual do que física. Que essa mensagem chegue ao seu coração, que você possa refletir com relação a isso, a prestar atenção desde já em sua volta, no nosso governo, no nosso país, no mundo, né? Você tem que observar as coisas, aquelas coisas que estão deixando todo mundo escandalizado, assustado, são os sinais dos tempos. Eu estou preparando até um estudo que eu vou falar com relação aos 7 sinais dos fins dos tempos. E os sinais da vinda de Jesus estão cada vez mais próximos. Meu amigo, minha amiga, reflita sobre a sua vida hoje. Reflita sobre a sua vida hoje. Será que você tem a marca de Deus, o selo de Deus, ou você já tem a marca da besta e vai se sujeitar futuramente ao governo do anticristo? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus, e agradeço a vocês por vocês chegarem até o final junto comigo nessa transmissão. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.